Bom dia, pessoal do Verde Talks! Estamos novamente aqui hoje com um entrevistado especial para todos nós. Vai ficar muita dica para hidrossemeadores e principalmente para o pessoal aí do empreendedorismo, pessoal que batalha na frente de guerra de qualquer empresa e precisa melhorar, né, Luciano? Opa! Nós temos que combinar, vamos combinar aqui. Vamos combinar. Nós vamos fazer um trato novo, agora. De de agora novo, em diante nós vamos falar um de cada vez. Eu fico aqui mediando, então. Fala. Peraí. É muita vontade de falar, vocês estão vendo, hein? É, Mas agora verdade. a gente vai deixar o nosso Luciano Hausmann. Vou contar um pouquinho da história dentro da Verdetec, o que ele ajudou a gente a evoluir, não é mesmo, Rodrigo? É isso aí, Luciano. Seja muito bem-vindo, grande amigo aí, mentor, né? Tem ajudado a gente nessa nossa trajetória de crescimento aqui. Seja muito bem-vindo, Luciano. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né, no Verdetec Talk. E nesse sentido, talvez contribuir nesse processo para que pessoas boas atraem boas pessoas, né? É isso que a gente pensa sempre. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso mesmo. Bom, para quem não conhece, deixa eu dar um pequeno spoiler de quem é o Luciano. A Verdetec, ela cresceu muito nos últimos 5 anos, né? Alcançamos marcas históricas dentro do Brasil, transformamos a hidrossemeadura no Brasil através da grama líquida, através de um modelo de negócio sustentável, através de equipamentos de primeiro mundo, que hoje são exportados para mais de 15 países, Luciano. E você teve uma grande participação nisso aí. Já está há 2 anos, é isso mesmo, com a Verdetec? Isso, já vão fazer 2 anos juntos nessa jornada empreendedora, essa jornada de sucesso, essa jornada fantástica, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos clientes, na vida dos empreendedores que a gente ajuda a desenvolver. E história de empreendedorismo é com você mesmo, né? Eu diria o seguinte, a gente começa, às vezes, sem pensar muito e depois acaba direcionando a nossa vida, as decisões que a gente tem. Todos nós temos uma história, né? Essa história faz parte da gente, a gente acaba assimilando e desenvolvendo por meio da nossa história, que seriam as nossas experiências. E é algo que eu levo para mim, que os valores têm que estar alinhados com as pessoas. Então, hoje, na mentoria, na assessoria, na consultoria, os valores dos empresários, dos empreendedores que a gente atende, tem que estar alinhado com os nossos valores, entre a ética, o respeito, às pessoas, ao negócio, fazendo com que cada ação dentro da organização se transforme num resultado que contribua com o todo. Às vezes, uma ação isolada vai fazer com que outra área, outro departamento, uma pessoa seja beneficiada em prol do propósito das empresas. Ou seja, se a gente for olhar nesse contexto, e eu vou falar especificamente da Verdetec, que nós temos uma jornada muito legal, uma empresa, uma organização nada mais é do que o conjunto de pessoas em prol de um objetivo comum. E nesse viés, o que nós temos aqui é algo que faz com que se mude a vida das pessoas. Ou seja, dentro do modelo do time de negócios, dentro daquilo que a gente entrega como insumos, dentro daquilo que a gente se propõe como pessoa e como empresa para beneficiar, para ajudar pessoas que têm ideias e querem um direcionamento. Entendo que nós estamos no caminho certo. E esse propósito, ele é comungado por todos aqui na Verdetec. Não por acaso que nós estamos aí nessa jornada, e uma jornada empreendedora de sucesso. Poxa, sabe as palavras, né? Sabe as palavras do meu caro mestre. Toda semana ele está aqui, eu sempre falo, meu caro mestre. E você me ensinou muito a diferença entre um líder inspirador de um líder técnico. Como é que é isso aí? Me conta. Bem, vamos lá. Tem 2 bases da liderança que são muito, muito importantes para a gente separar e depois juntar. Tem o líder inspirador, que ele trabalha a base das pessoas, e tem o líder técnico que trabalha a gestão. Qual é a diferença? Gestão, ela trabalha com os números e os indicadores.
E a liderança inspiradora faz com que as pessoas entreguem o seu melhor. Eu tenho comigo que ninguém extrai nada de ninguém. Por quê? Porque nós não somos uma laranja que a gente espreme e sai suco. Eu entendo que o líder inspirador é aquele que motiva as pessoas a entregarem o seu melhor. Ou seja, ela acaba doando o seu melhor para um propósito comum quando está alinhado com os seus objetivos. Então, essa liderança inspiradora é aquela que promove o bem-estar e o estar bem, sem esquecer de entregar os resultados. Ou seja, aí vai a gestão. Ou seja, o número liberta. O número liberta. O número liberta. Se a gente precisa melhorar o número, nós vamos tomar ações para que ele chegue no resultado que a gente precise, que a gente precisa. E se ele estiver bom, a gente vai manter ele ou até melhorar dentro daquilo que a gente já conhece, ou seja, o expertise do negócio, a inteligência corporativa, que é a somatória de todas as inteligências das pessoas que vão fazer esse resultado. Ah, pode ser meio romântico? Não, isso é liderança e gestão. Perfeito, cara. Fantástico, inclusive. Aproveitando que você comentou que o número liberta, estamos para bater recorde esse mês aí na venda de equipamentos. A meta do povo lá não para de crescer, estão falando em 25, 30 equipamentos nesse mês aí. Bom final do ano chegando, hein? Exatamente. E tem um provérbio romano que fala o seguinte, né? O impossível é algo que alguém fala que não seja feito, até ser feito. Ou seja, a gente está buscando isso e fazendo uma relação com o nosso modelo de negócio, a gente planta e colhe. É verdade. Quem semeia, colhe. O impossível é só questão de opinião, né? Dizia o poeta. Exatamente. Impossível é só questão de opinião. Ô, Luciano, vamos falar um pouquinho de mentoria, né? Que essa é a tua área e tu vem aí fazendo mentorias de várias empresas, né? Mentoria é só para empresa grande? É para empresa que está começando? Fala um pouquinho desse trabalho aí. A mentoria é um conjunto de competências que a gente faz com que os empreendedores se autodesenvolvam, porque o talento já está neles. Ou seja, empreender, e principalmente no Brasil, é desafiador todos os dias. Então, não importa o tamanho da empresa, importa a motivação que o empreendedor tem para atingir o seu sonho. Isso é que faz a diferença. E todo mundo começa pequeno. E nesse sentido, é de passo em passo que a gente consegue chegar nesse processo. Eu sempre digo o seguinte, eu faço uma comparação com a parte da saúde, ou, por exemplo, da questão da educação física. Ou seja, tu vais para a academia e tu tens um plano, né, de trabalho. Vou dar um exemplo da musculação. Mas a tua performance melhora se tu tens um personal que vai te dizer o seguinte, não é jeito, é força, faz o exercício da forma correta. E o teu desempenho se desenvolve mais, melhor, já é provado cientificamente, quando tem uma pessoa que te orienta nesse processo. Então, a mentoria seria essa base para os empresários. Ou seja, não quer dizer que não saibam. Sabem muito, muito do instinto, inclusive. Mas com o nosso trabalho ao lado, faz com que o nível de acerto seja melhor dentro dos resultados que são propostos. Então, tem que ter uma combinação, tem que dar match nesse processo, tem que os valores, novamente, se fortalecerem e estarem alinhados com os objetivos. E é muito legal isso, porque tu vê, desde o pequeno empresário até o grande empresário, que é o caso da Verdetec, que hoje ela já faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Verdade. Sem sombra Revegetamos mais de 1 milhão de metros quadrados por mês. É muita área, né? É muita área. Vamos pensar quanto que isso iria dar em campos de futebol. Nossa, é algo assim sensacional. E Vou dar um spoiler aqui, posso ser? Pode ser? Claro. O modelo de negócio da Verdetec foi escolhido e vai aparecer no livreto de negócios sustentáveis da COP30, que vai ser esse ano no Brasil, né? Que é esse encontro de mudanças climáticas mundial. Esse ano vai ser na Amazônia. E o modelo de negócio da Verdetec foi um dos escolhidos aí como cases de sucesso para mudanças de impacto, né, no meio ambiente, sustentabilidade. Mais uma vez a Verdetec sendo reconhecida, né? Não somos
poucos prêmios que já recebemos Sim. por esse negócio, por esse modelo inovador que a gente traz ao Brasil, sem falar dos nossos produtos, insumos, equipamentos, são referência já no mundo todo. E a base da Verdetec também é a sustentabilidade. Ou seja, a gente trabalha pensando no amanhã, não é só no hoje. Todos os nossos produtos, eles têm uma entrega sustentável. Isso faz a diferença. É isso aí. Eu queria voltar ao assunto que você estava abordando agora, sobre empreendedorismo. E uma coisa que você me ensinou muito nas aulas que eu tenho frequentemente aqui, que o grande desafio do empresário é continuar crescendo. Porque quando você sobe, o degrau de baixo desaparece, né? O desafio ele nunca fica mais fácil no Brasil. A gente vai crescendo, vai incorporando. O Verdetec já são mais de 100 colaboradores, 4 unidades. E a gente não vê que o desafio diminui. Não pode diminuir a vontade também de crescer, né? Exatamente. Aí vem aquela questão da inspiração, do auto-inspirar, de a gente ter também aquilo que eu entendo que é a autorresponsabilidade. Eu tenho meu sonho como empresário, eu quero atingir o meu objetivo por meio de um modelo de negócio e a cada passo eu vou subindo um degrau, como bem a gente já comentou. E o degrau que vai acima, tu é obrigado a abandonar o anterior e o teu horizonte é maior. Ou seja, tu começa a enxergar mais, ter mais visibilidade e a tua responsabilidade aumenta. Eu gosto de parafrasear o Stan Lee, né, que diz o seguinte: para grandes poderes se tem grandes responsabilidades. É verdade. Né? E é nisso que a gente entende que é o empreendedor, que é empreender, é ter um negócio aqui no Brasil. O desafio fica maior, as bases, elas ficam sustentáveis a cada vez que tu sobe um degrau, mas o legal disso é que a grande maioria não quer parar e continua subindo. E isso é muito bom, porque tu estás gerando mais negócios, tu estás empregando mais pessoas, tu estás entregando o teu produto, o teu valor para mais clientes, que são pessoas no final. Então, o que é um modelo de negócio? É pessoa para pessoa. Temos sim, como né, a Verdetec, pela sua essência, ela é tecnológica, então tem muita ferramenta tecnológica, tem IA, tem uma base sólida disso, mas no final é pessoa para pessoa. É isso que faz a diferença. Ô, Luciano, sabe que a maioria dos nossos ouvintes aqui é o pessoal da hidrosemeadora, né? São empreendedores também que decidiram empreender no nosso modelo de negócio, né? Eu queria puxar esse gancho aqui e te pedir aí um conselho, né? Que conselho se daria hoje para quem vai empreender, né? Desenvolver um negócio, né? Do zero no Brasil? O que seria assim a dica de ouro, assim as 3 principais coisas que o empreendedor deve olhar assim antes de investir num negócio, em um modelo de negócio assim? Eu gosto dessa pergunta e vou traduzir em 3 letras, que é PDV, e nesse caso não é ponto de venda. Olha aí. Não é ponto de venda. No comércio a gente fala muito esse termo de PDV, aqui tem né? aqui essa sigla é utilizada de outra maneira, né? Isso. E aí eu vou dar uma terceira aqui nesse processo. PDV é persistência, porque os desafios vêm, a gente sabe disso, certo? Disciplina, para que manter a fonte de inspiração, mesmo quando algo não acontece da forma que a gente tinha planejado. Ou seja, eu não vou perder o foco nessa disciplina. E vontade, que é a mola motriz. Ou seja, tu precisas ter a vontade para manter o teu alinhamento. Tu não podes perder ela, ou seja, a gente vai trabalhar persistência. Deu algo que não foi alinhado, a gente vai persistir, insistir. Disciplina para não perder o foco. E vontade para fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que deve ser feito. Às vezes o que deve não é o que se precisa. O que precisa ser feito, dependendo da situação, tu tens de fazer mais rápido. E sempre alinhar aquilo que a gente chama, e eu volto não só para a academia, mas para o nosso dia a dia, o planejamento e a estratégia. E o que é a estratégia? Se a gente for definir a estratégia,
nada mais é do que decidir o que fazer. Isso é estratégia. Aí tu coloca dentro de um plano e vai para a ação. E se algo não ocorrer da forma como a gente planejou, nós temos que redirecionar rapidamente. É isso. Esse é a Saber mola, onde chegar e como chegar. como chegar. Essa é uma base. Então, muito PDV, né, gente? Persistência, disciplina e vontade para fazer a coisa acontecer. Onde tem vontade, tem um caminho, né? Essa é a Tem um minha caminho. fase das favoritas. Sempre, sempre. E Muito bom. achei bacana que falamos do PDV, né, na sigla que você colocou, mas aqui dentro da Verdetec nós temos o PDV também, que é o Programa de Desenvolvimento Verdetec, e dentro dele tem o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, que você está atuando agora, não é isso, Luciano? É isso, nós estamos num programa de desenvolvimento dos talentos dos líderes, porque ser líder tem uma visão que diz, o líder nasce. Eu diria o seguinte, não, o líder se constrói. Tem que lapidar. Lapida. Né? Se tu for olhar as características da liderança, tu consegues buscar e não está, né? Ninguém nasce líder, todos se desenvolvem. Essa é a base, desde que tu queira ser. E dentro da liderança, dependendo da situação, é uma cadeira isolada. Tu vais ter que decidir por um viés e dentro dessa situação tu podes até delegar a autoridade, mas a responsabilidade continua sendo sua. Ou seja, e essa base que a gente tem no PDL Verdetec, ele lapida, ele trabalha, instiga, inspira a todos os líderes para que continuem se autodesenvolvendo. Isso que é legal. São duas equipes que você está trabalhando, né? Uma de alta liderança, que seriam os gerentes. Isso. A parte dos gerentes e a parte dos coordenadores. Coordenadores e supervisores. E né? supervisores. Uma equipe grande já, né? Equipe grande, uma equipe que faz a coisa acontecer, uma equipe que se comunica. Isso é muito importante dentro das organizações, que tenha uma comunicação empresarial efetiva, certo? Que não se olhe só para a sua área, para o seu departamento, porque uma empresa, se a gente for fazer uma comparação, uma empresa também é parecida com o corpo humano. Nós somos um sistema complexo. Como seres humanos, como corpo humano. Nós temos sistemas interdependentes, coração, sistema digestivo, né, aparelho respiratório, sistema respiratório, que tem suas funções específicas. Mas existe uma interdependência nesse processo para que o corpo continue perenizando e tenha qualidade de vida. Uma organização, e deixa eu fazer um parênteses, a gente também, como ser humano, como corpo biológico, a gente sofre as intempéries do meio ambiente. E quanto mais preparados a gente tiver nesses sistemas que são complexos e se interrelacionam, melhor vai ser a nossa performance como ser biológico. Agora vamos trazer isso para a empresa? Não é diferente dentro da organização, porque nós temos vários sistemas, ou seja, várias áreas que são interdependentes, que têm funções e entregas específicas e que a sua harmonia é que vai fazer com que a empresa prospere. Apesar de todos os desafios que o ambiente empresarial, que o ambiente nos impõe. Então, quanto mais a gente estiver mais preparado e a comunicação e reconhecer os talentos das pessoas e as entregas das áreas, não só olhando a minha área, mas olhando o que a minha área pode contribuir com as outras áreas, seja ela na parte administrativa financeira, a parte comercial, a parte de marketing, a parte de produção, operação, desenvolvimento, ou seja, são todas essas áreas onde que a base é a comunicação entre as pessoas. E tendo essa comunicação, né, e o que é a comunicação? Se a gente for olhar a etimologia da palavra, né, é o ato de tornar comum. Então, se eu tenho um desafio na minha área, e dependendo da situação, eu levanto a mão e digo, olha, Rafael, podes me ajudar? Tu vais olhar de que forma que eu consigo ajudar na minha área, ajudar a área do Luciano. E é isso que se interrelaciona. Essa comunicação entre as lideranças, ela precisa ser instigada, inspirada, mantida, para que o resultado e a prosperidade seja maior dentro dos propósitos
da empresa. Porque qual é a diferença, então, da empresa? O nosso CPF, nós temos finitude. O CNPJ, não. Ou seja, perenizar. Vamos prosperar, vamos evoluir e vamos continuar nesse processo até quando for necessário e seja desejo das pessoas. Olha só. E eu sei que não é só a Verdetec que tem essa honra de ter um mestre tão erudito, né, com tanta capacidade ao nosso lado, mas eu sei que você tem trabalhado com muitas empresas em Brusque, né, Luciano? Quer mandar um abraço para os Gente, alunos, para o olha, pessoal aí todo né, que está vendo a gente? Além de tudo, né, eu sou professor universitário, adoro a docência, já estamos aí há mais de 20 anos, eu diria que inspirando as pessoas por meio do conhecimento, porque se eu for colocar o meu propósito é inspirar as pessoas por meio do meu conhecimento. Posso contar só um pouquinho da minha história? Mas deve, você Tá. está aqui para Então, isso. como eu comentei com vocês, todos nós temos uma história. E a minha história, né, de evolução, ela começa com a figura da minha mãe. Porque, infelizmente, eu não tenho a presença do meu pai, né? Ele abandonou a família com 2 anos de idade e está tudo certo, não o julgo. E a minha mãe veio numa evolução, eu penso assim também, espiritual muito grande, e ela partiu cedo. Ela partiu quando eu tinha 10 anos de idade. E ela partiu, né, com uma doença né, câncer, e no final ela sofreu bastante. Mas nesse processo, quando eu ia visitá-la no hospital, e ela estava às vezes acordando da anestesia ou da morfina, ela olhava para mim e teve um momento, bem já no final, que ela segurou na minha mão e disse assim: filho, estuda, porque aquilo que te colocarem na cabeça ninguém te tira. E isso eu levei afinco para o resto da minha vida. E à medida que a gente vai fazendo uma jornada no nível do conhecimento, e eu gosto de pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas. E eu entendo também que, novamente, o número liberta porque a gente entrega por meio de números. Todos nós temos os nossos indicadores, inclusive os nossos indicadores pessoais. Pessoais, né? Claro. Né? Onde é que eu quero chegar, qual é o meu planejamento, o que eu vou fazer para atingir de tempos em tempos. Tu vais ter que avaliar, ressignificar, dependendo da situação. Então, isso eu trouxe comigo, trouxe para a minha empresa, que eu entendo que a função, né, da Delta 100, que é a minha empresa de assessoria e consultoria, nesse caso é proporcionar, né, a evolução e a prosperidade das empresas e das pessoas, dos empresários, por meio do conhecimento em gestão, liderança e números. Então, isso tem dado certo, acredito, ao longo de 10 anos. Esse ano a minha empresa faz 10 anos, né, de existência, então a gente está no mercado aí contribuindo com a evolução das pessoas. Fiz uma conta há pouco tempo atrás que são mais de 80 empresas que a gente já trabalhou, auxilia. Atualmente eu estou com mais de uma dezena de empresas assessorando e mentorando ao mesmo tempo, onde que cada uma tem o seu DNA, que é alinhado com a cabeça do empresário, certo? Em vários ramos de negócio, todas têm desafios, todas, né? Não existe nenhuma que está em um momento confortável, e eu diria que empreender não é estar numa cadeira confortável, é se desenvolver, se autodesenvolver e se desafiar. E o que é se desafiar, né? É o ato de instigar alguém a fazer alguma coisa além de suas competências ou habilidades. Ou seja, quando tu encara uma adversidade da vida, seja ela empresarial ou pessoal, encara como desafio, tu estás evoluindo e estás aprendendo. E eu gosto... Há pouco tempo atrás, eu ouvi uma frase de Nelson Mandela que foi muito legal, que eu quero compartilhar aqui com os nossos, né, os nossos ouvintes, o pessoal que está ali no YouTube, que é o seguinte: ele diz que o Nelson Mandela tem uma frase que diz o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Ou seja, esse processo de se desafiar vai fazer parte do nosso aprendizado, se ressignificar, corrigir, tomar a decisão que precisa ser tomada. E essa decisão, às vezes, no empreender, no ser empresário, nem sempre é aquela decisão que deixa todo mundo confortável. Com certeza que não.
e vamos para frente, vamos fazer a diferença, vamos fazer a coisa acontecer. Ressignificar, porque senão somente é dor, né? Eu sempre penso assim, se tu tratar o desafio como algo desconfortável, tu vai ter que passar por ele querendo ou não, mas se tu interpretar como conhecimento, como desenvolvimento próprio, ele não é dor. Ele é algo que está te fazendo crescer, né? Senão é somente dor, né? É horrível, né? Eu acho que ninguém merece sair de casa para passar por um ambiente ruim, não trabalhar bem. Os desafios existem, mas a gente tem que sempre levar aquele pro lado de desenvolvimento pessoal, né? E a gente não botou a frase que o Luciano também nos ensinou, que a gente não tem problema aqui, né? A gente tem desafios, né? É verdade. Isso é só de tu olhar nessa ótica já parece que muda, né? Exatamente. E é muito, muito legal. Tem mais uma que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? Quem não quer, cria desculpa. Quem quer, cria solução. Tá aí, ó. Boa. Né? Então, um ambiente é duro, o mercado é duro, sim, temos desafios todos os dias. Eu posso ter uma postura de reclamar e achar desculpa para não fazer, ou buscar ressignificar, reinventar, refazer e criar soluções. Então, isso tudo é que faz parte, olha só, do nosso desafio do dia a dia. É mesmo isso. Deixa eu até dar um spoiler, né? Deixa eu aproveitar para as meninas lançar no VLTech interno nosso aí. Teremos quinta-feira VLTech Mais, depois de 2 meses. Será um negócio incrível, será feito pelo nosso RH, Juliana, as meninas lá. Estaremos com o lançamento de uma nova plataforma interna, o FIDS, que é voltada à gestão, à liderança, a desenvolvimento da parte pessoal dos nossos colaboradores. É fantástica, é uma ideia que a gente tem há muito tempo de conseguir acompanhar mais de perto o desenvolvimento de cada um, para que a gente tenha feedbacks, para que a gente tenha interação de uma forma positiva para o crescimento de cada um. Pessoal, não esquece, quinta-feira, VLTech+, lançamento do Feeds dentro da VLTech. E olha aqui que coisa interessante também, puxar esse gancho do VLTech+. A gente conheceu o Luciano, pelo menos na minha vida, o Luciano entrou pelo VLTech+, né? Bem lembrado, Rodrigo. E o Luciano veio palestrar na época sobre comunicação, né, Luciano? Exatamente, foi uma palestra de comunicação. E eu lembro que esse vamos dizer, um desafio aí que não envolve o tamanho da empresa, né? Acho que todo mundo, né, todo tipo de empresa tem esse desafio aí que é a comunicação, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Luciano. Inclusive tem estatísticas, tem uma pesquisa que foi lançada logo depois da pandemia que 64% dos problemas empresariais ainda fazem parte da questão de comunicação. Que loucura, né? E vocês imaginam hoje, com todo o advento que nós temos da digitalização, de ferramentas que facilitam a comunicação, acaba sendo até meio que antagônico. Mas vai muito naquilo de comunicação também, eu me expor, né? Eu expor a situação. Eu tornar comum, pode ser o meu desafio ou até a minha conquista. É muito comum, e eu entendo que a gente, inclusive aqui nos momentos do PDL, a gente solicita para que os líderes contem as suas experiências e troquem essas experiências do dia a dia. Porque, às vezes, algo que tu, Rodrigo, conseguisse solucionar, eu talvez tenha essa dificuldade. E comunicando, ou seja, tornando comum essa experiência, eu consiga aprender com a tua experiência, que é o melhor da coisa, certo? Então, essa relação do desafio da comunicação, de a gente trabalhar também algo que é muito importante hoje na nossa vida, que é a gestão do tempo. Mudou muito, hoje nós temos muitas coisas para fazer o tempo todo. Verdade, o tempo todo. Então, como que tu vai ser mais produtivo nesse processo? O que é prioridade? O que eu tenho que fazer agora? As distrações da tecnologia, né? As distrações tecnológicas. O que eu tenho que fazer agora? O que realmente eu tenho que trabalhar com estratégia? Ou seja, decidir o que fazer, que é muito importante. O que eu posso delegar, certo? E aquilo também que às vezes, não, isso aqui eu posso fazer depois. Né? Trabalhar bem essa questão para que a tua eficiência, a tua comunicação e a tua ação seja mais efetiva. Esse, eu diria que é um dos grandes desafios da vida contemporânea das empresas atualmente, de quem está nos assistindo agora também,
dos nossos clientes, das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, pelos canais digitais, é realmente decidir o que fazer, como fazer e o tempo certo. E se por um acaso tiver uma adversidade, entender como desafio, como oportunidade de aprendizado e corrigir rápido. Não procrastinar. Se é uma palavra que a gente precisa tirar do nosso vocabulário, no meu entender, é o procrastinar. Não procrastina. Se é para decidir, decide agora. Sempre resolve. Ou seja, dentro da nossa mentoria executiva, eu entendo que todos nós temos um leão em cima da mesa, que nós precisamos alimentar e pentear ele. A questão é saber qual é o tamanho do leão, né? E que escova que eu vou usar e o que eu vou alimentar ele, porque ele está ali. E se tu não fizer nada, ele vai te atacar. Então, independente do tamanho da empresa, independente do tipo de negócio que você tem, esse leão está ali. Então, vamos manter ele mansinho, fazendo aquilo que precisa ser feito. Maravilhoso. Estamos rumando para o final do nosso programa, esse Verde Talks incrível com o nosso grande mestre. Esse voou. Voou, né? E fica para nós aqui últimas perguntas para o nosso entrevistado, Rodrigo. Vamos lá, Luciano. Eu sempre puxo pro nosso público-alvo, né? Que são os hidrossemeadores, são os empreendedores aí da hidrossemeadora, da grama líquida, né? Tu já deu ali algumas dicas, né? De sucesso. Tem mais alguma coisa assim que tu diria, cara, isso para é eles, fundamental? especificamente, eu diria o seguinte, que... Pensa aquele cara que vai montar o seu primeiro negócio, ele comprou uma máquina, um equipamento de hidrossemeadura da Verdetec e ele vai ter que entrar no mercado. Qual é a primeira coisa que ele precisa olhar com carinho? Eu diria que não seria uma, mas seriam 3. Oh. E o modelo de negócio ele já dá base para esses 3, pessoal. A primeira, gente, olha o seu nicho. Entenda quem é o seu cliente. Perfeito. O que você pode fazer para ele. Grama líquida, hein? Fiquem de olho nisso aí. Rentabilidade lá em cima, fácil de aplicar, resultado excelente em pouco prazo. Escolher um modelo de negócio assim, que já é validado já é um bom começo, né? Vamos pro segundo. Já vamos para o segundo. O segundo é qualidade de vida. O que a gente faz? Por meio das nossas entregas, a gente dá qualidade de vida para as pessoas, para os clientes, para os locais que a gente trabalha, que faz a hidrossemeadura. Verdade. Tornamos o mundo mais verde, sustentável. E aí a terceira, tu já antecipasse, Não Rafael. Sim, sustentabilidade. É isso aí. Ou seja, o modelo de negócio Verdetec é aquele que está começando, você que está começando, você que comprou um equipamento, que tem aquela vontade, vai ter a persistência, vai ter a disciplina, mas já está encaixado nessas 3 bases, que justamente é nicho de mercado, qualidade de vida e sustentabilidade. Ou seja, já 50%, 60%, 70% já está aí. E o restante, com PDV, você consegue chegar lá. Excelente, excelente. Luciano, obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço. Essas dicas aí vale ouro, né? A ideia aqui é sempre essa, compartilhar conhecimento. O pessoal que está chegando agora, né? Os novos empreendedores entender um pouco, né? E obrigado aí pelas tuas dicas de ouro aí. Eu que Meu mestre. Pessoal, um abraço, muito obrigado para aquele que assistiu mais um Verde Talks. Já estamos no número 8, muitos virão. Melhoraremos muito ainda. Fica a dica aí, que alguém quiser passar uma dica do que a gente pode melhorar aqui, estamos receptivos. Fica a dica também para quem tem empresa, está precisando melhorar a parte de liderança, às vezes está numa sucessão familiar também. Eu sei que o Luciano trabalha muito com sucessão familiar. Para nós aqui, para a Verdetec, foi fantástico. Participou dos últimos 2 anos aqui, viu muita coisa acontecer, viu muita mudança acontecer dentro da Verdetec. Mudanças positivas, né? Exatamente. Que ótimo, exatamente. Luta todo dia, matamos vários leões aqui já. É isso aí. Então, fica a dica aí para todo mundo que viu. É o mestre aí para sua empresa, também junto com a Verdetec, buscar o crescimento para todos nós. Abraço. Pensou verde, pensou Verdetec. Verdetec.